E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar num universo fascinante, a linguagem corporal. É isso aí. Vamos desvendar os segredos por trás dos gestos, das expressões, das É posturas. sério que nunca quis saber o que a outra pessoa está pensando de verdade, mesmo quando ela não fala nada? Pois é. Hum, E para nos guiar nessa jornada, a gente vai explorar o livro O Corpo Fala, de Pierre Weil e Roland Tompakal. Preparem-se para nunca mais olhar para um simples cruzar de braços da mesma forma. Uau! É como se a gente pudesse ter um superpoder de ler mentes. Mas me diz, por onde a gente começa a desvendar esse código secreto? O livro usa uma analogia bem interessante com a esfinge, sabe? Aquela figura mitológica com corpo de boi, peito de leão, asas de águia, cabeça de homem. Ela finge. Que Que inusitado. Será que ela tem a ver com a gente? tudo, ela representa a complexidade do ser humano. Cada parte da esfinge simboliza um aspecto nosso. Interessante. Me explica melhor essa conexão. Por exemplo, o corpo de boi representa a nossa parte instintiva, a busca por conforto, por satisfazer as necessidades básicas. Ah, entendi. É. É tipo quando a gente tá com fome e só pensa em comer, ou quando a gente tá cansado e só quer uma cama quentinha, né? Exatamente. É o boi dentro da gente buscando o prazer e o bem-estar. Faz sentido. E o peito de leão, o que representa? O peito de leão, com toda a sua força e imponência, representa as emoções, o ego, a forma como a gente reage ao mundo. Então, quando alguém tá cheio de si, querendo se mostrar, querendo ser o centro das atenções, podemos dizer que o leão tá no comando. Isso aí. E essa pessoa provavelmente vai ser mais receptiva a argumentos que alimentem o ego, que a façam se sentir importante, poderosa. Nossa, já tô imaginando as pessoas como esfinges. E as asas de águia, o que significam? As asas de águia, que nos elevam para além dos limites terrestres, representam a nossa mente, a capacidade de pensar, planejar, controlar os impulsos. Ah, entendi. Nossa busca por conhecimento, por liberdade, por voar alto, né? Isso mesmo. É a águia dentro da gente nos impulsionando para o crescimento, para a realização dos nossos sonhos. Porque nesse contexto de amor não é pra. A cabeça de homem, com toda a sua sabedoria e discernimento, representa a consciência, a capacidade de observar e controlar as outras partes. Seria como um maestro, que coordena os instrumentos da orquestra para criar uma melodia harmoniosa. Perfeito. A cabeça de homem é a nossa parte mais evoluída, que nos permite ter autoconhecimento e tomar decisões conscientes. Nossa, que analogia poderosa. É como se a gente tivesse todas essas forças internas interagindo dentro da gente o tempo todo. E como a gente conecta a esfinge com a linguagem corporal. É aí que a mágica acontece. Todas essas forças se manifestam na nossa linguagem corporal, nos gestos, nas posturas, nas expressões. Então quer dizer que a gente está o tempo todo se entregando, mesmo sem perceber, que o nosso corpo está falando pelos cotovelos. Exatamente. E aprender a decifrar essa linguagem nos dá uma vantagem incrível nos relacionamentos, na vida profissional, em qualquer situação. Caramba, é como se a gente pudesse ter um mapa da alma humana para nos guiar. É isso aí. E, para começar a ler esse mapa, o livro nos ensina a observar os sinais, as letras que o corpo usa para se comunicar. Legal. Dê alguns exemplos. Por exemplo, a cabeça. Uma pessoa com a cabeça erguida demonstra confiança, segurança, domínio da situação. Ah, tipo quando a gente ganha um jogo e levanta a cabeça para comemorar Exatamente. É a águia se mostrando, buscando o topo. e a cabeça baixa. O que significa? A cabeça baixa pode indicar insegurança, submissão, tristeza. Eu lembrei daquele personagem de filme que anda sempre cabisbaixo, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. É uma boa imagem. É o boi se curvando diante dos desafios, buscando proteção. E os braços cruzados, que essa postura significa? Braços cruzados geralmente indicam uma postura defensiva de proteção e de fechamento. É como se a pessoa estivesse colocando uma barreira entre ela e o mundo. Interessante. Então, se eu estiver conversando com alguém e essa pessoa cruzar os braços, é um sinal de que eu preciso mudar a abordagem. Pode ser. Talvez a pessoa esteja se sentindo ameaçada, insegura ou simplesmente não seja receptiva àquela conversa. Faz sentido. Mas é claro que um único gesto não conta a história toda, né? A gente precisa observar o conjunto, o contexto, né? Com certeza. E por falar em conjunto, o livro aborda a questão da harmonia ou da desarmonia na linguagem corporal. Ou seja, se os sinais que o corpo emite estão coerentes entre si. Me explica melhor essa ideia de harmonia. Imagina alguém dizendo tá feliz, mas com as sobrancelhas franzidas, os lábios apertados, o corpo tenso. Seria como um alarme interno dizendo: opa, tem algo errado aqui. Exatamente. Hum. É como se a pessoa estivesse tentando esconder os verdadeiros sentimentos e o corpo acabasse entregando a verdade. É nesse ponto que a leitura corporal se torna uma ferramenta poderosa, né? Ela nos permite ir além das palavras, entender as emoções por trás da máscara social. Isso aí. E com a prática, a gente consegue desenvolver uma sensibilidade incrível para perceber as nuances da comunicação não verbal. Nossa, já estou fascinado por essa linguagem secreta. Uhum. Mas me fala uma coisa,
Essa leitura corporal é infalível. A gente consegue ter certeza absoluta do que a outra pessoa está sentindo. Não, é preciso cautela. A gente precisa observar o contexto, a cultura, as particularidades de cada pessoa. Verdade, nem sempre que parece é, né? Mas com prática e atenção, a gente consegue aumentar as chances de acertar na interpretação, né? Com certeza. É como aprender um novo idioma, um idioma universal que nos conecta com a essência do ser humano. E por falar em conectar com a essência, o livro também explora a linguagem corporal no contexto do amor, né? É verdade. Me conta mais sobre isso. Como a gente decifra os sinais do amor através da linguagem corporal? No próximo bloco, a gente mergulha nesse universo apaixonante. Fiquem ligados. E voltamos ao nosso mergulho profundo no mundo da linguagem corporal. No bloco anterior, a gente estava falando sobre como decifrar os sinais do amor, né? Sim, é um tema que sempre desperta curiosidade, né? Afinal, quem nunca quis saber se aquela pessoa em especial tá afim da gente? Pois é. E a linguagem corporal pode nos dar pistas valiosas, né? O livro que a gente está explorando, O Corpo Fala, dedica um capítulo inteiro a esse tema, explorando como nossos corpos se comunicam nesse campo tão complexo e fascinante. E como é que funciona essa conversa de corpos apaixonados? Quais são os sinais que a gente deve prestar atenção? Olha, é uma dança sutil de olhares, de gestos, de toques, de aproximações e afastamentos. O livro apresenta o conceito de energemas, que são pontos de conexão energética que revelam a intensidade e a natureza da atração. Energemas? Que interessante, me explica melhor como esses energemas se manifestam na linguagem corporal. Um exemplo clássico é o contato visual. Um olhar intenso que se prolonga por mais tempo que o habitual pode ser um sinal claro de interesse e de atração, mas cuidado para não confundir com timidez. Às vezes a pessoa pode estar apenas envergonhada. É verdade, os olhares podem ser traiçoeiros, e além do olhar, que outros sinais corporais revelam a paixão? A inclinação do corpo em direção ao outro, a busca por proximidade física, os toques leves no braço ou no ombro durante a conversa, a sincronia de movimentos, o espelhamento de gestos. São inúmeras as pistas que nossos corpos nos dão quando estamos apaixonados. Nossa, quanta informação. Mas e como diferenciar, por exemplo, a linguagem corporal do amor genuíno daquela da paixão passageira? Essa é uma ótima pergunta. O livro nos ensina a observar a intensidade dos sinais, a harmonia entre os diferentes gestos, a presença ou ausência de certos elementos. No amor genuíno, a comunicação corporal costuma ser mais suave, mais harmônica, mais focada no bem-estar do outro. Já na paixão passageira, a linguagem corporal pode ser mais intensa, mais impulsiva, mais voltada para a satisfação dos próprios desejos. Entendi. É como se o amor genuíno falasse a língua da ternura, da cumplicidade, enquanto a paixão passageira se expressasse na linguagem da urgência, da intensidade. É como comparar um vinho encorpado que se degusta com calma, apreciando cada nuance com um coquetel explosivo que se toma de uma só vez, buscando a descarga imediata de sensações. Que comparação perfeita! Você realmente captou a essência da diferença. E além do amor e da paixão, o livro também aborda a questão do poder, da territorialidade, né? Como a linguagem corporal se manifesta nesses contextos. Territorialidade. Me explica melhor como isso se conecta com a linguagem corporal. Imagine que cada um de nós tem uma bolha invisível ao redor do corpo que delimita nosso espaço pessoal, nossa zona de conforto. Essa é a nossa territorialidade. E o que acontece quando alguém invade essa bolha? A gente sente e nosso corpo reage. Pode ser com um passo para trás, braços cruzados ou até mesmo com uma mudança no tom de voz. São sinais sutis, mas que revelam muito sobre como nos sentimos em relação à invasão do nosso espaço. Nossa, que interessante. E essa bolha é do mesmo tamanho para todas as pessoas. De jeito nenhum. O tamanho da bolha varia de acordo com a cultura, com o contexto social, com o nível de intimidade que temos com a pessoa. Então, por exemplo, a gente tende a ter uma bolha maior em relação a estranhos e uma bolha menor com amigos e familiares. Exatamente. E o livro cita um experimento fascinante onde um pesquisador se aproximava sutilmente de um desconhecido em uma mesa, invadindo seu espaço pessoal. Nossa, que situação constrangedora. E qual era a reação da pessoa? Mesmo sem perceber conscientemente a invasão, a pessoa começava a se mostrar inquieta, tensa, mudava de posição e muitas vezes afastava seus objetos para delimitar seu território. Que loucura! É como se a gente tivesse um radar interno que detecta qualquer ameaça à nossa zona de conforto. E essa percepção territorial não se limita ao espaço físico, né? De forma alguma. Ela se manifesta também nas relações de poder, na forma como nos posicionamos em um grupo, na maneira como usamos a nossa voz, o nosso olhar, os nossos gestos para impor respeito ou para demonstrar submissão. Interessante. Mas como a gente identifica esses sinais de poder na linguagem corporal? Uma pessoa em posição de poder costuma ocupar mais espaço físico, se mover com mais segurança, manter contato visual firme, usar gestos amplos e assertivos. Já uma pessoa em posição de submissão tende a se encolher, evitar contato visual, usar gestos contidos e hesitantes. Entendi. É como se o corpo expandisse para ocupar o espaço que lhe é de direito, ou se retraísse para se tornar invisível, né?
E essa dinâmica de poder se manifesta em todos os níveis da nossa vida, desde as relações pessoais até as interações profissionais e sociais. Com certeza. A linguagem corporal é uma ferramenta poderosa de comunicação e entender como ela funciona nos dá uma vantagem incrível em qualquer situação. Mas me diz, você já se perguntou se podemos controlar conscientemente esses sinais ou se somos apenas marionetes dos nossos impulsos e emoções? Essa é a grande questão. Afinal, se a gente não consegue controlar a nossa linguagem corporal, isso significa que estamos à mercê da interpretação dos outros, né? Que qualquer um pode ler nossos pensamentos e emoções sem que a gente possa fazer nada. Calma, não é bem assim. O livro nos ensina que a linguagem corporal é complexa e multifacetada e que a interpretação dos sinais varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Ufa, que alívio. Então a gente ainda tem um pouco de privacidade? Mas é claro que a partir do momento que tomamos consciência da linguagem corporal, não podemos mais ignorá-la. É como abrir uma nova dimensão da comunicação que amplia a nossa percepção do mundo e das relações humanas. Concordo. É um conhecimento poderoso que nos dá a chave para desvendar os mistérios da comunicação humana. E, para usar esse poder de forma ética e responsável, é fundamental ter em mente que a linguagem corporal é apenas uma parte da história. É preciso levar em conta o contexto, a cultura, as individualidades de cada pessoa. Com certeza. É preciso usar esse conhecimento com sabedoria para construir pontos de comunicação, para fortalecer os laços humanos, para promover o entendimento mútuo. Mas voltando à questão do controle da linguagem corporal, o que o livro fala sobre isso? Ele dedica um capítulo inteiro à discussão sobre controle da linguagem corporal. Até certo ponto, podemos sim influenciar conscientemente a nossa linguagem corporal, principalmente em situações formais, onde queremos passar uma determinada imagem. Tipo numa entrevista de emprego, onde a gente quer parecer confiante e competente, né? Nesses casos, podemos usar técnicas de postura, de contato visual, de gesticulação, para transmitir a mensagem desejada. Mas e no dia a dia, nos momentos mais espontâneos? Será que a gente consegue controlar cada gesto, cada expressão? Aí a coisa complica um pouco, porque nossa linguagem corporal é um reflexo do nosso mundo interior, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e muitas vezes esses processos acontecem de forma inconsciente. Ou seja, a gente pode até tentar controlar a nossa linguagem corporal, mas o nosso corpo pode acabar nos traindo, revelando o que a gente está sentindo de verdade, né? Exatamente. Por isso é tão importante desenvolver a autoconsciência, prestar atenção aos sinais que o nosso corpo nos dá, buscar entender a linguagem por trás dos nossos gestos. É como se a gente tivesse que aprender a escutar o nosso corpo, entender o que ele está tentando nos dizer. E como a gente coloca essa escuta em prática? O que podemos fazer para usar a linguagem corporal a nosso favor? Uma dica importante é praticar. Observar a linguagem corporal das pessoas ao nosso redor, tentar interpretar os sinais e experimentar diferentes formas de comunicação não verbal. Tipo, se a gente quer passar uma imagem mais confiante, podemos praticar uma postura ereta, um aperto de mão firme, um contato visual direto, né? Com a prática, a gente vai se sentindo mais à vontade, mais natural, e a linguagem corporal vai se tornando uma aliada poderosa na nossa comunicação. Exatamente. E além da prática, o livro também fala sobre a importância de conhecer os métodos de modificação psicossomática. Métodos de modificação psicossomática. Que nome complicado. O que seria isso? Calma, não é tão complicado quanto parece. São técnicas que buscam promover o bem-estar físico, mental e emocional através do trabalho com o corpo. Entendi. E que tipo de técnicas são essas? Me dá alguns exemplos. Claro, yoga, dança, técnicas de relaxamento, artes marciais como o judô. Nossa, são métodos bem diferentes entre si. Mas o que eles têm em comum? Todos eles trabalham com a ideia de que corpo e mente estão interligados e que, ao modificarmos o nosso corpo, podemos influenciar a nossa mente e vice-versa. Ou seja, se a gente está se sentindo ansioso, podemos usar técnicas de respiração para acalmar o corpo e a mente. E se a gente quer ter mais energia, podemos praticar exercícios físicos para fortalecer o corpo e liberar endorfina. Exatamente. E cada método tem suas próprias características e benefícios, então o importante é encontrar aquele que mais se adapta às suas necessidades e objetivos. Faz muito sentido. E como esses métodos podem nos ajudar a ter mais controle sobre a nossa linguagem corporal? Ao desenvolvermos a consciência corporal, a flexibilidade, a capacidade de relaxamento, a gente naturalmente se torna mais consciente da nossa linguagem corporal e mais capaz de usá-la de forma intencional. Esses métodos parecem ótimos. Mas além do controle consciente, o que mais a gente ganha ao conhecer e praticar esses métodos? Uma série de benefícios para a saúde física e mental. Redução do estresse, melhora da postura, aumento da autoestima, desenvolvimento da criatividade, da intuição, da capacidade de lidar com as emoções. Uau, quanta coisa boa. Acho que está na hora de eu incluir alguns desses métodos na minha rotina. Recomendo muito?
Mas antes de partirmos para a prática, queria destacar um ponto que o livro aborda de forma brilhante: a importância da linguagem dos objetos. Linguagem dos objetos. Como assim? Quer dizer que os objetos também falam. Falem, falem. E muito. É claro que não é uma fala literal com palavras, mas os objetos que nos cercam, que escolhemos usar, que colocamos em nosso espaço pessoal, transmitem mensagens poderosas sobre quem somos, o que valorizamos, como queremos ser vistos. Me dá uns exemplos práticos para a gente entender melhor essa ideia. Vamos imaginar duas mulheres. Uma delas carrega uma bolsa grande, prática, com vários compartimentos, cheia de coisas essenciais para o dia a dia: agenda, celular, carteira, kit de primeiros socorros. Parece a minha bolsa. E a outra mulher? A outra mulher tem uma bolsinha pequena, delicada, de marca famosa que mal cabe o celular. Ela se preocupa mais com a estética do que com a praticidade. Entendi. A bolsa já está contando uma história sobre a personalidade, o estilo de vida, as prioridades de cada uma, né? E isso vale para qualquer objeto. A roupa que vestimos, o carro que dirigimos, os livros que lemos, a decoração da nossa casa, tudo comunica algo sobre nós. Exatamente. É como se a gente criasse uma persona através dos objetos que nos cercam. E essa persona pode ser autêntica, refletindo quem realmente somos, ou pode ser uma máscara, uma tentativa de projetar uma imagem que nem sempre corresponde à nossa verdadeira essência. Que interessante. E como a gente sabe se a linguagem dos objetos está sendo usada de forma autêntica ou como uma máscara? Observando a coerência, a harmonia entre a mensagem transmitida pelos objetos e a linguagem corporal da pessoa. Por exemplo, se a pessoa se veste de forma elegante, sofisticada, mas a postura é tímida, insegura, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? É verdade. É como se o corpo estivesse desmentindo a mensagem transmitida pelos objetos, indicando que algo não se encaixa, que a pessoa pode estar tentando se passar por algo que não é. E essa leitura corporal pode ser aplicada em diversas áreas da vida, né? Desde as relações pessoais até o mundo profissional. Com certeza. Imagina a vantagem que um profissional de vendas teria se soubesse e ler a linguagem corporal dos clientes e identificar seus desejos, suas necessidades, seus pontos de resistência e usar a linguagem dos objetos a seu favor, criando um ambiente mais propício à venda. Seria um mestre da persuasão. E no campo da sedução, então, nem se fala. Saber decifrar os sinais de interesse, de atração, de receptividade, seria como ter um mapa da conquista. É verdade. Mas é importante lembrar que o objetivo da leitura corporal não é manipular as pessoas, mas sim promover uma comunicação mais autêntica, mais transparente, mais empática. Concordo plenamente. E por falar em empatia, a gente pode usar o conhecimento sobre territorialidade para melhorar a nossa comunicação e construir relações mais saudáveis. O que você acha? Com certeza. Prestando atenção aos sinais, respeitando os limites do outro e ajustando o nosso comportamento de acordo com o contexto. Por exemplo, se estamos conversando com alguém que mantém uma distância física maior, é sinal de que precisamos dar um passo para trás. E se a pessoa se aproxima com gestos receptivos, podemos nos aproximar também, criando uma conexão mais próxima. É uma dança sutil que exige sensibilidade, observação e respeito mútuo. Mas e na prática, no dia a dia? Que dicas você pode dar para a gente usar esse conhecimento da territorialidade? Primeiro, preste atenção ao seu próprio espaço pessoal. Observe como você se sente em diferentes situações, com diferentes pessoas. Quais são os seus limites? O que te faz sentir confortável ou desconfortável? É um exercício de autoconhecimento, né? E a partir do momento que você toma consciência do seu próprio espaço, você fica mais atento ao espaço do outro e consegue se comunicar de forma mais respeitosa, mais empática. Exatamente. E além de observar o espaço físico, preste atenção à postura, ao contato visual, ao tom de voz, aos gestos, à forma como a pessoa se posiciona no ambiente. Tudo isso revela informações importantes sobre o nível de conforto, de receptividade, de poder. Nossa, é muita coisa para prestar atenção. Mas com a prática a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade, né? Com certeza. À medida que você se torna mais consciente da linguagem corporal, você começa a perceber os sinais com mais facilidade e a usar esse conhecimento a seu favor para construir relações mais autênticas, mais saudáveis, mais significativas. Que incrível! É como se tivéssemos ganhado um superpoder. A capacidade de ler as entrelinhas da comunicação humana, de conectar com a essência do outro, de construir pontes de entendimento. E para usar esse poder de forma ética e responsável, é preciso ter em mente que a leitura corporal é apenas uma ferramenta, um complemento à nossa comunicação verbal. É preciso usar esse conhecimento com sabedoria, com respeito, com a intenção genuína de promover o diálogo, a empatia, o bem-estar nas relações humanas. Concordo plenamente. É um conhecimento que nos empodera, que nos torna mais conscientes, mais conectados, mais humanos. E falando em empoderamento, o livro nos convida a refletir sobre um conceito fundamental: a unidade do ser. Unidade do ser. Explica melhor esse conceito. É a ideia de que somos um todo integrado: corpo, mente e espírito.
E para vivermos em harmonia, precisamos buscar o equilíbrio entre essas diferentes dimensões. E como a linguagem corporal se encaixa nessa busca pela unidade? A linguagem corporal é a expressão visível da nossa unidade interior. Quando estamos em harmonia conosco mesmos, a nossa linguagem corporal flui com naturalidade, com autenticidade, com beleza. Mas quando estamos em conflito, essa desarmonia se reflete nos nossos gestos, nas nossas expressões, nos nossos movimentos. Ou seja, a linguagem corporal é um espelho da nossa alma. E ao aprendermos a ler essa linguagem, tanto a nossa quanto a dos outros, abrimos um portal para um nível de comunicação mais profundo, mais empático, mais humano. Exatamente. É como se pudéssemos usar a linguagem corporal para criar um mundo mais harmônico, mais conectado, mais consciente. Que lindo! Mas antes de mergulharmos de vez nesse novo mundo, que tal a gente fazer uma pausa para respirar fundo, processar tudo que aprendemos até agora e voltar com ainda mais insights sobre a linguagem corporal? Ótima ideia. Voltamos em breve para a última parte do nosso mergulho no fascinante mundo da comunicação não verbal. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da linguagem corporal. Lembra que a gente estava falando sobre a unidade do ser, né? A harmonia entre corpo, mente e espírito. Sim, é um conceito fascinante, mas confesso que fiquei com uma dúvida. Se a gente nem sempre está consciente dos sinais que o nosso corpo emite, como a gente pode alcançar essa unidade? Boa pergunta. O livro sugere que a gente comece prestando mais atenção na nossa própria linguagem corporal. Tipo, observar como a gente se comporta em diferentes situações com diferentes pessoas. Quais são os nossos gestos mais comuns? As expressões? As posturas? Entendi? É como se a gente estivesse olhando no espelho, mas em vez de reparar na aparência, a gente estivesse buscando a mensagem que o nosso corpo transmite, né? Exatamente. É um exercício de autoconhecimento. E quando a gente se conhece melhor, a gente pode usar a linguagem corporal de forma mais consciente. Faz sentido? Mas e na prática? Como a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor? Olha, o livro dá várias dicas. Uma delas é: use a linguagem corporal de forma estratégica. Se você quer passar uma imagem de confiança, por exemplo, ajuste sua postura, mantenha contato visual, fale com firmeza. Legal. Mas e se, mesmo sabendo disso, a gente ainda sentir aquele frio na barriga, sabe? A insegurança batendo. Será que a gente consegue controlar o nosso corpo nessas horas? Aí que entram em cena os métodos de modificação psicossomática que a gente comentou antes. Yoga, meditação, respiração. Essas técnicas ajudam a gente a controlar a ansiedade, sabe? A relaxar o corpo e a mente. Ah, entendi. É como se a gente estivesse treinando o nosso corpo e a nossa mente para trabalharem juntos. E com a prática, essa linguagem corporal mais confiante vai se tornando natural, né? Com certeza. É como aprender qualquer habilidade nova. No começo a gente é meio desajeitado, mas com o tempo os movimentos vão ficando mais fluidos, mais automáticos. E falando em dicas práticas, que tal a gente recapitular o que aprendemos hoje sobre como usar a linguagem corporal a nosso favor? Beleza. Primeira dica: autoconhecimento. Preste atenção nos seus próprios sinais. Segunda dica: aprenda a identificar os sinais dos outros, tipo confiança, interesse, tédio. Terceira dica: use a linguagem corporal estrategicamente para comunicar a mensagem que você quer passar. Quarta dica: lembre-se da bolha de cada um. Respeite o espaço pessoal das outras pessoas. E a quinta e última dica: pratique. Quanto mais você prestar atenção na linguagem corporal, mais você vai dominar essa arte. É isso aí. E o mais legal é que a linguagem corporal é universal, né? Uhum. A gente pode usar esse conhecimento em qualquer lugar do mundo. O que mais? É como se a gente tivesse a chave para desvendar os segredos da comunicação humana. E com essa chave, a gente pode abrir portas para relacionamentos mais autênticos, mais profundos, mais significativos. Nossa, que jornada incrível! Aprendemos tanta coisa hoje sobre a linguagem corporal. É verdade. E espero que vocês que nos acompanharam nesse mergulho se sintam inspirados a usar esse conhecimento para transformar suas vidas e seus relacionamentos. Com certeza. Afinal, como diz o livro, É. o corpo fala. E agora a gente está mais preparado para escutar. Valeu, pessoal. Até a próxima.